Que momento maravilhoso, que momento lindo de adoração, como Ele é digno de receber isso, como Ele é digno de ouvir um povo clamando a Ele. Será que tem pessoas aqui que sabem e reconhecem que Deus é bom? Amém. Que sabem e reconhecem que sem Ele somos nada. Amém. É por isso que estamos aqui nessa noite. É por isso que nos aproximamos nessa noite a Ele. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, eu sou o pastor David Mateucci. Eu tenho 26 anos, sou um pastor jovem pela glória e pela graça e para a glória de Deus. Como vocês talvez que estão aqui pela primeira vez estão percebendo, esse pastor tem um sotaque meio engraçadinho. É porque eu sou dos Estados Unidos, sou metade argentino, metade americano. No Brasil eu não falo muito que eu sou metade argentino, eu deixo essa parte para as pessoas descobrirem depois de gostarem de mim, né, para me perdoar. Mas aqui no Paraguai é um pouquinho mais tranquilo falar que eu sou argentino, amém? Mas sejam muito bem-vindos, também aos nossos membros que estão aqui, aqueles que já estamos discipulando, aqueles que já têm líderes vinhateiros que ligam para eles todas as semanas. Quem são esses? Levantem suas mãos. Vocês poderiam ficar em pé? Vocês poderiam ficar em pé? Ficam. Vocês que têm líderes que são discipulados por nós. Olha que lindo, essas pessoas também tem os que estão lá atrás, todos que estão servindo. Pastora Fátima, Diego. Essas pessoas são cuidados por nós, podem se assentar. Se acostumem que eu vou começar a falar para vocês se levantarem durante os cultos. Porque é lindo ver isso. Isso gera fome nos outros. Se vocês estão aqui talvez pela primeira vez, então saiba que queremos cuidar da sua vida, queremos andar contigo, queremos fazer parte da sua vida e queremos que você faça parte da vida que Cristo nos deu como igreja, amém? Além disso, tem milhares de pessoas que se conectam e ouvem essas palavras, incluindo os jovens da OC Youth que ouvem essas palavras que estamos trazendo. Então eu queria saudar toda a nossa igreja online que se encontra na Índia, no Japão, no Portugal, no Chile, ao redor do mundo. Deus nos chamou como uma igreja a cumprir a sua grande comissão. Eu não estou falando apenas da Online World Church. Eu estou falando da noiva de Cristo. Tem um papel, toda igreja tem um papel por parte do Senhor e é fazer discípulos das nações. Não são algumas igrejas que são missionárias. A igreja é uma igreja, a noiva de Cristo é uma igreja missionária. Não existe outra coisa, outra forma de fazer e plantar igrejas do que criar discípulos das nações e ir onde Deus chamar, amém? Então, Deus tem feito um trabalho lindo aqui, temos vivido 4 meses maravilhosos, a gente inaugurou nossa igreja 11 de dezembro, e tem sido 4, 5 meses lindos aqui, formando pessoas, orando com pessoas, trazendo a palavra de Cristo, evangelizando. Talvez algumas pessoas já me viram lá na Costaneira evangelizando, ou talvez algumas pessoas já me viram pela rua, ou lá na universidade. Tem um jovem aqui que me viu lá na universidade e veio para mim, porque teve fome e sede, e agora está andando conosco. Eu fui lá para a universidade, vocês podem encontrar o vídeo, eu coloquei a caixa de som, microfone e eu disse: seus pais não estão sabendo o que vocês estão fazendo, mas Deus sabe. Eu falei, mas eu não vim para te condenar, eu vim para te fazer lembrar, assim como estou aqui nessa noite, para fazer vocês lembrarem que Deus chamou cada um que está aqui, que Deus tem um propósito para cada um que está aqui, a ser sal e luz sobre essa terra, a participar da grande comissão. Há uma colheita muito grande, mas os obreiros são tão poucos. Será que tem pessoas dispostas nessa noite a se tornar obreiros de Cristo? Será que tem pessoas dispostas? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. É por isso que estamos aqui. Hoje a pastora Fátima estava com as mulheres aqui, 3 horas da tarde. Acho que tinha umas 30 mulheres nesse lugar, mais 40 lá ao vivo, recebendo uma palavra direcionada para as mulheres. Os homens ficaram com inveja santa, né? Quem topa um churrasco dos homens, né?
As mulheres fazem café da tarde, os homens vão fazer um churrasquinho, amém? Vamos planejar isso. Eu fiquei aí terminando a palavra, mas eu estava ouvindo aí. Foi muito lindo, eu estava terminando de escrever a palavra, o culto terminou das mulheres. Eu só ouvia barulho, só ouvia pessoas conversando, só ouvia aqui pessoas em comunhão. E eu falei, Deus, que lindo que Tu estás fazendo aqui nessa cidade. Vocês têm aqui uma família. Mas eu quero que vocês entendam o que isso significa. 3 semanas atrás, a pastora Fátima trouxe uma palavra. Família, o propósito de Deus. Quem estava aqui nessa palavra? Algumas pessoas se lembram? Deus usou muito a vida da pastora Fátima para ministrar. E nesse dia, especificamente, muitas mulheres foram curadas, né? Graças a Deus ela tem essa graça com as mulheres. Por isso eu estou tão grato que ela está aqui fazendo parte dessa missão conosco. E a palavra que ela trouxe foi família, propósito de Deus. E hoje eu quero falar para vocês: destruir famílias, o propósito de Satanás. Vocês podem curvar suas cabeças para a gente orar e começar essa palavra. Senhor, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço por esse ensino que Tu ministrastes ao meu coração, Pai, enquanto o Teu Espírito me conduzia a escrever essa palavra. Deus, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei, Pai, maravilhado daquilo que Tua palavra revela para nós. Por isso eu peço, abre os olhos de cada um que está nesse lugar, abre os ouvidos de cada um, para poder ver o que Tu desejas que vejam e para que eles possam ouvir aquilo que Tu desejas que ouçam. E que essa palavra possa produzir um fruto que passa e percorre por essa terra. No nome de Jesus, amém e amém. Sabe, é impressionante como Satanás tem conseguido convencer a uma geração, a nossa geração, que o bom é mal e que o mal é bom. A Bíblia nos ensina que o homem e a mulher não devem se relacionar fora do matrimônio. Isso é chamado de fornicação. Isso é uma imoralidade sexual. Mas essa geração diz que não é bom casar sem primeiro dormir com aquele que você vai casar. Eu já vi muitos vídeos assim, jovens cristãos falando da decisão que tomaram de viver uma vida santa, um relacionamento santo, sem fornicar. E um monte assim, é impressionante quantas pessoas falando. Como que você vai casar com alguém que você nunca teve relacionamento sexual? Como que você vai se assegurar que vai ser bom e prazeroso? Essa forma que a nossa geração pensa, que um matrimônio, o único propósito de um matrimônio, o único propósito de se casar, é pelo prazer que pode te trazer. Uma geração onde a Bíblia nos ensina que o matrimônio é entre mulher e homem, mas essa geração diz que o amor não tem gênero. A Bíblia nos ensina para lutar e defender a causa do inocente, mas essa geração vai e faz tumultos para querer o direito de matar o inocente, de abortar o inocente. A Bíblia nos ensina que a mulher deve se submeter ao marido, e essa geração diz que a mulher deve ser a sua própria cabeça, a dona da sua própria vida. E a Bíblia ensina que o homem deve cuidar e amar a mulher como Cristo ama a igreja. E essa geração ensina que ser um homem é ter uma vida sexual ativa sem compromisso de matrimônio. Esse aí é homem. E por isso Deus compara essa geração à geração de Noé. Assim como foi a geração de Noé, que foi tão repugnante aos olhos de Deus, que ele se arrependeu de ter feito o homem. Tão repugnante que ele mandou um dilúvio para destruir toda a humanidade. A Bíblia diz que assim será nos últimos dias. E quem sabe
Quem aqui sabe que estamos nos últimos dias? Se lá no tempo de Cristo já chegou a última hora, imagina agora. Essa geração é uma geração que idolatra o aborto. Uma geração onde mulheres e homens se entregam à imoralidade sexual sem fim. Uma geração onde o mais comum, 1 em cada 3 crianças foi abusado sexualmente. Essa é a estatística. 1 em cada 3 ou talvez mais pessoas aqui já experimentaram o abuso sexual de criança. Eu sei muito bem disso porque quando eu discipulo jovens, eu vejo que eles estão afundados na pornografia. Eu lembro, vocês lembram, eu estava falando isso há umas semanas atrás, eu fiz uns vídeos falando, se você está lutando com a pornografia, com a imoralidade sexual, pode me chamar. Até o dia de hoje, esse vídeo foi postado um mês atrás, eu tenho filhos de pastores, eu tenho homens casados, eu tenho muitas pessoas todos os dias me dizendo, pastor, eu preciso ajuda. E esse vício, essa dificuldade, ela tem uma raiz e muitas das vezes é quando de criança a pessoa é abusada, e é muito comum, de criança a pessoa é exposta por primos, por familiares à pornografia. Gente, eu discipulo jovens 1 a 1, e eu pergunto, quando foi a primeira vez que você teve contato com a imoralidade sexual? Porque eu vou sondando as raízes, e é triste de ver uma geração totalmente afetada e destruída pela imoralidade sexual. Estamos numa geração onde homens querem ser mulheres e mulheres querem ser homens. Estamos numa geração onde crianças têm que agir como pais porque os pais estão agindo como crianças. Uma geração semelhante à geração de Noé. E o papel da igreja de Cristo é ser uma voz de verdade em meio a tanta mentira. O papel da igreja de Cristo é curar pessoas feridas. O papel da igreja de Cristo é discipular, e discipular não é te fazer um minion. Discipular não é te fazer um seguidor de um pastor. Discipular é ajudar a curar o que ainda não foi curado. Discipular é ajudar, liberar aquilo que ainda te aprisiona. Discipular é te dar destino quando você se sente tão perdido. E relembrando a palavra que a pastora Fátima trouxe, ela mencionou 2 coisas muito importantes. Primeiro, em Gênesis, o Senhor fala, não é bom o homem estar sozinho. Glória a Deus que o Senhor falou isso. Eu leio isso e eu falo, Deus, você não entende. Eu falei para Esther, você não tem noção. Estar sem você não é bom para mim. E aí, é muito engraçado, a gente olha para isso e pensamos, né, amém, sim Senhor, não é bom eu estar sozinho. Mas eu só quero lembrar para vocês que quando a Bíblia remenciona que não é bom o homem estar sozinho, não se refere apenas a um homem ter um relacionamento com uma mulher, um casamento com uma mulher. Eclesiastes 4, vou pedir para colocar em espanhol para nossos irmãos que falam espanhol. Eclesiastes 4, versos 9 a 12 diz assim: é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Como é aquele ditado? Sozinho você consegue ir rápido, mas juntos você consegue ir mais longe, né? É algo que na verdade é bem baseado na Bíblia. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em uma má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, 2 podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Diga comigo, como? É isso que Deus está te perguntando, porque tem pessoas que se esfriaram espiritualmente e tentam se aquecer sozinhos, e Deus pergunta como?
Como que você vai poder se aquecer? Olha, busca alguém que está quente, busca alguém que está em chamas. Eu não estou falando sobre um parceiro, um relacionamento, a tua esposa, o teu esposo. Eu estou falando da tua vida espiritual. Não é bom o homem estar sozinho, porque não consegue ir tão longe como Deus o desenhou para ir. Não consegue se aquecer sozinho. E diz aqui, 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Tem pessoas que andam sozinhos e se tornam presa fácil. Gente, o que Satanás sempre vai fazer para te levar ao pecado, para destruir a tua vida, para destruir teu trabalho, para destruir você, é te isolar, porque sozinho é muito difícil você resistir, mas quando 2 andam juntos, conseguem resistir um ataque que um sozinho não conseguiria. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Sabe o que é melhor que 2? 3. E melhor que 3 é 4. Você sabe quando você tem um pauzinho, você consegue quebrar facilmente, mas aí você coloca 2, 3, 4, todos o mesmo tamanho, a mesma grossura, mas quantos mais você coloca juntos, mais difícil se torna quebrar. E é isso que acontece na tua vida, quando você está inserido no propósito de Deus, na noiva de Cristo. Amém? Tem pessoas aqui agradecidas por ter irmãos e irmãs em Cristo que os levantam? Glória a Deus. A Bíblia nos ensina, não é bom estar sozinho. A segunda coisa que a pastora Fátima trouxe, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz, quem é solteiro, não procure casar. Aqui vem a pergunta que eu tenho para vocês, ou que muitos se fizeram. Se Deus diz que não é bom o homem estar sozinho, por que Paulo diria que é bom? Que o homem não deve procurar se casar. Só que, para quem está pegando a lógica, Paulo não está dizendo que o homem deve estar sozinho. Não aquele que está falando aí. Se você ler, você vai ver que ele está trazendo uma nova perspectiva, um novo entendimento. No Antigo Testamento, o homem vivia para multiplicar a terra, para seguir a lei, para construir uma casa, uma tribo física. Mas após Cristo, o homem recebeu um propósito maior. O homem passou de construir coisas terrenas a construir coisas eternas. Amém? Tem pessoas aqui que querem guardar tesouros celestiais. Eu não faço ideia o que eles são, mas quando eu chego nesse último dia, eu quero dizer, bam! Fiz um bom investimento. Top! Que bom que eu vivi a minha vida para o céu, porque agora, uau, que lindas recompensas. Que lindo é receber o que Deus prometeu. Agora, o homem recebeu um propósito maior, se preparar e preparar outros para o verdadeiro casamento. Vocês sabem que não vão estar casados no céu. Gente, isso é difícil para mim. Eu brinco com Esther, eu vou tentar convencer Deus. Eu falo, Esther, Moisés em Êxodos 32 implorou, e a Bíblia diz que Deus mudou de ideia. Eu vou tentar mudar de ideia. A Bíblia fala que a razão que o homem não vai estar casado, alguém vem para Jesus e fala, Jesus, uma mulher estava casada com um homem, só que esse homem morreu, então ela casou com um irmão, e o irmão morreu, e ela casou 7 vezes, com quem ela vai estar casada no céu? Aí Jesus diz, com nenhum deles. É essa a razão que a gente não vai estar casados no céu. Aí eu falei para Esther, mas Esther, eu vou falar com ele. Eu só vou casar uma vez, para mim não vai ter problema nenhum. Quem casou vários é problema deles, mas eu vou casar uma, vai ser contigo. E aí, então, vemos que existe outro casamento muito mais importante. Eu brinco, mas a razão que não vamos estar casados no céu um com os outros é porque vamos casar com alguém que tem muito mais valor. Vamos ser uma noiva que se casará com um noivo.
e vai ser a fonte de todo prazer, vai ser a fonte de toda alegria, vai ser a fonte de tudo que buscamos nessa terra e muitas vezes não conseguimos encontrar. Ele vai ser a plenitude de tudo isso que o homem busca. Amém? E esse é o nosso novo propósito, nos preparar para esse casamento e preparar outros. O casamento entre o noivo, Cristo, e a noiva, a igreja. Paulo não está dizendo que pessoas deveriam ficar solteiros à toa. Ele não está dizendo para os jovens, fiquem solteiros à toa. Ele está ecoando as palavras de Cristo. Olha, antes de procurar um matrimônio, antes de procurar o trabalho dos teus sonhos, antes de ocupar a sua vida com coisas terrenas, procure em primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto será acrescentado. Paulo disse, olha, eu dou um conselho que vem de mim: se você está solteiro, fique solteiro. Mas ele também diz, se o jovem não consegue conter os seus desejos, ele deve casar, porque melhor é casar do que queimar em fogo, melhor é estar casado do que estar em fornicação, melhor é estar casado do que estar na imoralidade sexual. Diga comigo, and. Vocês estão melhorando. Eu sempre sou do inglês de você, mas foi bom. Aquele que casa precisa se dividir. Você sabe disso? Paulo diz porque o casado, ele é dividido entre a igreja e a sua família. E aí nós entendemos que o jovem, ele fala, o jovem que não se casa consegue se dedicar 100% à igreja, mas o jovem que se casa, agora ele tem que estar dividido. Mas isso também tem seu valor, não é algo ruim, não é algo ruim, porque Deus tem propósito na família, amém? É por isso que foi o próprio Senhor que me conduziu, que trouxe palavras, que trouxe promessas sobre o meu casamento com Esther. E estamos esperando o cumprimento dessa promessa, de servir o reino de Deus juntos, de acrescentar o número de pessoas que conhecem a Cristo nessa terra juntos. Existe um propósito, mas a solteirice no reino de Deus também é um dom. Por exemplo, o pastor Lucas. O pastor Lucas é um pastor solteiro, porque um dia o Senhor ministrou para ele que ele tinha a escolha. E no coração do pastor Lucas, ele já falou isso muitas vezes comigo, porque eu vou para ele, né? Eu sou amiguinho do pastor, sou discípulo do pastor Lucas, mas também amigo. Falou, pastor, não tem. Ele fala, Davi, eu tenho tantos compromissos com a igreja, que se eu casar eu vou ter que me dividir, eu vou ter que cuidar da minha esposa, porque é um mandamento bíblico, eu vou ter que cuidar dos meus filhos, e isso irá me dividir, e é verdade. Então Deus deu para ele um dom, e tem pessoas que questionam isso, como que um pastor pode estar solteiro, como que um pastor solteiro pode ensinar casais? Vocês querem questionar isso? Faça essa pergunta para Paulo. Paulo, como que você pode ser um apóstolo? Você é solteiro. Paulo, como que você poderia direcionar casais? Você é solteiro. Quer questionar? Então questione a Paulo. Quer questionar? Então questione a João. Quer questionar? Então questione a Timóteo. Questione a Tito, que foram enviados para ensinar homens, para ensinar mulheres, para trazer ordem a casais e casamentos. E muitos eram solteiros, discípulos de Paulo. Mas, ao mesmo tempo que Deus deu um dom para pastor Lucas estar solteiro, Ele usa o pastor Lucas para restaurar matrimônios. Eu já vi muitos matrimônios ser restaurados através da vida do pastor Lucas. Eu já vi homens dentro do ministério cujas esposas não estavam no ministério, cujas esposas não estavam no evangelho, orar junto com o pastor Lucas, e essa esposa passar
a conhecer a Cristo e vice-versa. Então existe um propósito na família. Deus tem um propósito na família, amém? Mas como eu disse, a segunda parte dessa ministração é que também Satanás tem planos para a família. João 10:10, eu vou pedir para colocar na tela em espanhol. Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Amém? Satanás tem um propósito, tem um plano, é destruir famílias. Vocês vão ver, é uma palavra muito profunda. E o primeiro que eu quero olhar é que o plano original de Deus era a família. Ele desenhou a família para ser um lugar de proteção. Ele desenhou a família para ser um homem e uma mulher que protegem a sua família. Ele desenhou a família para você se sentir seguro, para você ter sustento. Tem filhos aqui? Alguém aqui é um filho? Todos, né? Todo homem é um filho. Todos somos gerados, né? Todos vocês têm pais. Talvez não estiveram presentes, talvez não foram bons, mas todos temos. E o desenho original do Senhor é que esses pais te amassem, que esses pais te cuidassem, que esses pais te dessem de comer, colocassem um teto sobre tua cabeça, uma cama onde você poderia descansar, uma estrutura. A família é um lugar de estrutura, onde você sente que se você cair, eles vão te segurar. Teus irmãos, teus primos, teus pais. Um lugar onde se alguém aponta o dedo a ti e te acusa, a tua família vai vir e te defender. Um lugar onde você se sente seguro. O desenho de Deus para a família era para ser a tua formação, o que te ensinaria a andar nos caminhos de Deus, a formação que você precisaria para prosperar, a formação que você precisaria para tu ter um relacionamento saudável, uma família onde você iria proporcionar a proteção, a estrutura, a formação. Ele desenhou a família para te dar identidade, para um homem ser o exemplo para seu filho, um pai ser o exemplo para um filho, e esse filho crescer a ser como o pai que Deus formou. Mas Satanás veio para destruir tudo isso. O lugar que era para ser o lugar de proteção, para muitos se tornou um lugar perigoso. Um lugar onde as suas maiores feridas foram criadas. Um lugar onde traumas foram geradas. Um lugar onde não há paz. Um lugar onde não há descanso. Um lugar onde não há segurança. O que Deus desenhou para nos formar, Satanás tem usado para destruir. O pai batia na mãe, então o filho bate na esposa. O pai traía, então o filho trai. A mãe era bêbada, então a filha é bêbada. Pais usados e destruídos por Satanás para destruir filhos. O lugar onde sua identidade era para ser formada foi justamente o que Satanás usou para formar a tua identidade. Quantas vezes vemos jovens que são afeminados porque nunca tiveram um pai em casa, ou mulheres que são lésbicas por causa de um homem da família que era para proteger ela, veio e abusou. Como eu disse, é algo tão comum de se ver. Satanás destruindo a estrutura familiar para atingir os filhos. Quando eu tinha 2 anos, como eu falei para vocês, eu nasci na Argentina. Quando eu tinha 2 anos, os meus pais se separaram. E minha mãe se mudou para Miami, comigo e minha irmã, e meu pai ficou na Argentina.
Nesse tempo ele estava com outra mulher. Acabou sendo que meu pai teve um sonho, e nesse sonho ele teve uma visão, onde ele viu o Senhor com eu e minha irmã nas suas mãos, dizendo para o meu pai voltar para nós. Essa noite ele saiu, sem a mulher saber, pegou uma passagem e veio para Miami, e o relacionamento dos meus pais foi restaurado, mas ficou essa ferida, eu lembro crescer toda a minha vida ouvindo dessa história, pensando, houve uma mulher que Satanás usou, que queria destruir a vida da minha família. Eu lembro quão forte isso era na minha mente, como eu odiava essa mulher, como eu acusava essa mulher. Quando eu fiz 12 anos, os meus pais se divorciaram, por muitos problemas, muitas coisas que foram semeadas no começo, que acabaram destruindo a família. Eu lembro o choque que foi para mim, porque eu via pessoas na minha escola divorciadas, com pais divorciados, e eu pensava para mim mesmo, é impossível isso acontecer com meus pais. Eu nem conseguia imaginar, quando aconteceu era um choque para mim. E aí foi quando meu pai descobriu que seu pai estava com câncer, meu avô. E entre isso, uma mulher mandou mensagem para o meu pai. Meus pais já estavam divorciados, mas éramos uma família pobre. Eu dormia num quarto com meu pai, minha mãe dormia num quarto com minha irmã, na mesma casa. Eu chegava em casa todos os dias, esperando e orando, Deus, que eu chegue em casa e meus pais estejam abraçados. E eu chegava, meu pai estava deitado na cama, no meu quarto. Minha mãe estava lá no quarto dela. E não aconteceu. Eles nunca mais voltaram juntos. Meu pai recebeu uma mensagem de uma mulher, era aquela mulher, quando eu tinha 2 anos, com quem meu pai estava. Eles começaram a falar. Um dia, ele me senta com minha irmã e diz, eu descobri que eu tenho outra filha, ela tem 10 anos, ele mostrou para nós. E eu comecei a pensar, meu Deus, imagina, 10 anos, essa menina sem um pai, e a única solução para essa menina ter um pai, é eu perder o meu. Com 12 anos, no 4 de julho de 2012, o meu pai me liga. Eu estou na casa do meu amigo. Filho, você sabe que seu avô está doente? Sim, eu sei, pai. Eu preciso ver ele? Sim, eu sei, pai. Eu estou no aeroporto. Eu não tive coragem de te ver e me despedir de ti. Mas saiba que eu te amo. Eu falei, eu sei, pai. E ele foi para a Argentina, para estar com meu avô e conhecer a sua filha. E eu fiquei feliz pela menina, mas eu perdi meu pai. E quando eu perdi o meu pai, quando meu pai saiu da cena, eu comecei a provar da maconha, provar da bebida, com 13 anos, provar do LSD, uma droga bem forte, provar da imoralidade sexual, festa em festa. E aí você vê como Satanás consegue destruir tantas vidas, destruturar um jovem de 13 anos, para se afundar na imoralidade, no pecado. Mas com 17 anos, eu encontrei o meu Pai eterno, glória a Deus. E quando eu encontrei o Pai perfeito, eu fui transformado, eu fui lavado, eu recebi um lugar seguro, eu recebi uma estrutura, eu recebi uma formação, eu recebi uma nova identidade. Olha, eu nunca parei de amar meu pai, sempre amei muito meu pai, sempre tive um relacionamento muito próximo.
E quando eu tinha 16 anos, eu fui morar com meu pai. Eu conheci a minha meia-irmã e minha madrasta. Eu lembro uma vez ela me sentou com minha irmã em lágrimas, pedindo perdão. Mas ela contou o lado da história dela. Imagina uma mulher acorda, o homem com quem ela estava sumiu, descobriu que estava grávida. Ela poderia ter ligado ao meu pai, mas ela não ligou, porque ela não queria arrancar um homem dos seus filhos. E ela contou isso para nós em lágrimas, e eu falei, meu Deus, que desastre, não tem solução, não tem como arrumar isso, não tem. Mas quando eu encontrei o Senhor, eu vi que Ele sim era poderoso para restaurar, para curar. Talvez meu pai nunca voltaria com minha mãe, talvez essa menina nunca ia ter esses 10 anos que perdeu sem pai, e eu os anos que eu perdi, mas Deus era capaz de restaurar, de preencher, de curar. Passaram 8 anos desde que eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu contei essa história. Passou 8 anos sem eu ver meu pai. Ano passado eu fui visitar ele pela primeira vez. 8 aniversários que eu não passei com ele. 8 anos sem ver o meu pai. E finalmente eu fui ver, e também vi a minha meia-irmã. E eu sentei com ela, agora um pastor muito mais maduro de quando eu conheci ela antes, e consegui que ela abrisse o coração comigo. Comecei a ministrar, e você vê como ela tinha tantas mágoas, porque tudo que ela queria, olha, eu pensei que o que ela queria era um pai, e sim, ela queria, mas ela chorou e chorou comigo, porque ela dizia, tudo que eu queria era irmãos, e eu sabia que eu tinha irmãos, mas que não tinha como eu estar com eles, como eu brincar com eles. Olha que triste o que Satanás é capaz de fazer. E ela chorando e chorando, e Deus me usando para restaurar, para curar. Aí eu sento na mesa com meu pai, e meu pai começa a chorar, porque ele olha para a sua vida, olha para tudo que fez e se quebranta, porque ele sabe quantas feridas, quantas mágoas. Mas além disso, ele começa a se abrir e mostrar como o pai dele o amagou. Meu pai é adotado, não conhece o pai dele, não conhece a mãe dele. Ele foi adotado. Tantas vezes ele queria conhecer, ele chorava para minha avó, por favor, deixa eu conhecer eles, e nunca conseguiu conhecer. E passou por tantas coisas, até com meu sogro, que também ia ser uma imagem de pai para ele, mas Satanás usou, e você vê como Satanás destrói. E o ponto é que aquilo que Deus desenhou para ser nosso ponto seguro, Satanás transforma justamente naquilo que mais nos fere. E pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Eu lembro uma vez, eu tinha um cachorro, e ele vomitou na caminha dele. E quando ele vomitou, eu fui, porque eu queria tirar ele da jaula dele. Ele tinha uma jaula onde ele estava dormindo. Queria tirar ele para limpar o vômito, para ver como ele estava. Mas quando eu fui tocar nele, algo estava doendo nele, algo estava mal. Então qual foi a resposta do cachorro? Ele me mordeu. Porque pessoas feridas ferem pessoas. E muitos hoje vivem exatamente o que Satanás quer que vivam. Um dia Satanás usou uma autoridade, uma pessoa que você admirava, uma influência na tua vida, um pai, uma mãe, um líder, um tio, uma tia, para te ferir. E então hoje você não consegue confiar nos homens que Deus quer colocar na tua vida. Um dia Satanás conduziu seu pai a errar contigo. Então hoje você não consegue se entregar ao amor e o cuidado de Deus. Um dia Satanás destruiu sua família através da traição. E hoje você está num lar totalmente desestruturado. Um dia Satanás induziu o teu pai, a tua mãe,
teu irmão e irmã, a serem ásperos e malvados contigo, a te menosprezar, a te maltratar, e hoje você se encontra lutando contra a raiva, contra a mágoa, contra a dificuldade de se conectar com outros. E se você não deixa alguém tratar essas feridas, você vai reproduzi-las. Existe um caminho específico para a cura, mas ainda você precisa entender algo. O que Satanás vive para destruir, Jesus morreu para restaurar. Amém? O que Satanás vive para destruir, Jesus morreu para restaurar. E olha, é muito interessante porque nós vemos que a lei era boa, como Paulo disse. E Jesus não veio para destruir a lei, porque Satanás usou a lei para induzir o homem ao pecado. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la. Então vocês lembram que eu estava falando para vocês que agora a gente recebeu um novo propósito em Deus? Um novo propósito na família, no casamento. Jesus não veio para abolir a família, ele veio para cumpri-la, para completá-la, para ressignificar ela. Mateus 12, 46 a 50 diz assim: falava ainda Jesus à multidão. Olha, Jesus está frente a uma multidão falando para eles, e a Bíblia diz: sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E olha o que Jesus diz: quem é a minha mãe? Pergunta, fala comigo, quem é a minha mãe? Não sejam tímidos, gente. Diga comigo, quem são os meus irmãos? Pensa, quem é tua mãe? Quem é teu irmão? A Bíblia diz: e estendendo a mão para os discípulos, ele disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Quem é a família de Cristo? Os discípulos. E quem não é discípulo não faz parte da família de Cristo. Quem é a tua mãe e quem é teu irmão? Quem é a tua família? Discípulos de Cristo. Jesus mesmo nos ensina que a nossa verdadeira família é a igreja, é a noiva. Hello, vocês não lembram que alguém os adotou e os colocou numa nova família? Amém? Glória a Deus. Somos a família de Cristo, e muitos aqui têm família que não é família. Eu tenho família que não é família, e isso me quebranta, isso me leva à intercessão, porque eu sei que eu tenho familiares de sangue que não são a minha família espiritual, e eu sei que eu tenho família espiritual que não é a minha família de sangue. Isso pode chocar muitos, porque a família não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é uma família fundada na vontade de Deus. Porque Jesus diz assim: aqui estão minha mãe e meus irmãos, apontando para os discípulos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Eu estava sentado com os universitários, eu disse para ele: tem pessoas aqui que são meus irmãos, porque fazem a vontade de Deus, são filhos de Deus, enquanto outros aqui não são meus irmãos, porque são filhos de Satanás. Todos ficaram assim de olhos abertos. Eu falei: não é que eu estou te acusando, é que a Bíblia diz que quem é escravo ao pecado é um filho do diabo. Gente,
Ouça isso, se você é escravo ao pecado, lamento te dizer, mas tu és um filho de Satanás. Porque quem é filho de Deus, vive a vida que Ele desenhou para eles viverem. Isso não é para te condenar, é para te despertar e dizer: Rei, viva uma vida digna do teu chamado, pois se tu estás aqui, é porque Deus te chamou para fazer parte da família de Cristo. Deus te chamou para cumprir e viver a sua vontade. Por isso, apenas qualquer família não é o propósito de Deus. Uma pessoa que tem uma família e constrói uma casa e é tudo bonitinho, pode ter uma família linda, que está totalmente fora do propósito de Deus, e no dia final serão completamente consumidos por fogo. Qual valor tem isso? A vontade de Deus é que nós venhamos estabelecer famílias fundadas na vontade de Deus. Zuli e Andrés terão um pequenininho, ou uma pequenininha, sei lá, não sou profeta. Não vamos saber, não sabemos ainda. E eu sei que se for menino ou menina, vai ser fundado na palavra e na vontade de Deus. Talvez os pais do Andrés nunca o ensinaram. Talvez os pais da Zuli nunca o ensinaram, não sei muito bem. Mas eu sei que um dia eles foram enxertados na família de Cristo, e agora eles vão cumprir o propósito de Deus, que é construir uma família que vai fazer o quê? Não está escrito: eu e minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. Diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o propósito da família. O propósito da família é servir ao Senhor. O propósito de Deus para a família é que ela sirva o reino de Deus. Que os pais e as mães ensinem seus filhos, que ensinarão seus filhos e ensinarão seus filhos a servir aquele que é digno de ser servido. Amém? A viver para aquele que é digno de nós gastarmos nossa vida e entregarmos a nossa vida para Ele. Porque apenas um pai que conhece a palavra de Deus, que tem uma vida de oração, que é direcionado pelo Senhor, poderá conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Apenas uma esposa que está enxertada no reino de Deus poderá se tornar uma mulher que edifica, sustenta e fortalece a sua casa. E talvez vocês tenham pessoas aqui que estão pensando: mas eu não tive isso, eu não tive esse pai, eu não tive essa mãe. Talvez teus pais erraram, talvez teus pais não foram os pais que Deus os chamou para serem. Talvez é por causa dos teus pais que você vive a vida aprisionada que você vive hoje, mas tudo isso pode mudar através da sua vida. Amém? Amém? O dia que você nasceu de novo, o velho se foi e o novo veio, e hoje você tem uma nova família. Se assim tu tens decidido viver e cumprir a vontade de Deus, e é através dessa família que Deus quer te proporcionar um lugar de proteção, cobertura, homens, mulheres que oram por ti, homens e mulheres que lutam por ti, homens e mulheres que vão proteger você. É através da família, da igreja, da noiva, que Deus quer te dar uma estrutura, que quando você cai, você é levantado, quando você erra, você é corrigido e restaurado, que quando você começa a se esfriar, vem uma família que te ama e começa a te aquecer de novo. É através da igreja, da noiva, que Deus quer te formar.
Tem pessoas aqui que são chamados a ser pastores, tem pessoas aqui que são chamados a ser levitas, tem pessoas aqui que são chamados a ser profetas, tem pessoas aqui que são chamados a ser missionários, tem pessoas aqui que têm o dom para servir, tem pessoas aqui que têm o dom para empreender, tem pessoas aqui, cada um tem uma parte nesse corpo, cada um tem uma função nessa família, e é através da noiva, é através dos pastores. Efésios 4 diz que Deus mesmo, Jesus estabeleceu os pastores, os profetas, os apóstolos, os mestres, os evangelistas para edificar a sua vida, para te levantar à estatura da espiritualidade de Jesus Cristo. Esse é o padrão bíblico. Tudo que Deus desenhou para a tua família proporcionar para ti e não proporcionaram, Ele estabeleceu uma noiva para te proporcionar. Por isso Hebreus 10, 25, a Bíblia diz: não parem de se reunir, como muitos de vocês têm feito, especialmente quando o último dia se aproximar. Porque é nessa nova família que você receberá e viverá a tua identidade em Cristo. E talvez isso te faz pensar. É por isso que quando eu fui para tal lugar, tal igreja, tal ministério, eu pensei que encontrei uma família, mas encontrei os mesmos erros. Encontrei a mesma bagunça, encontrei as mesmas mentiras, encontrei o mesmo engano. Eram lobos que Satanás estavam usando para te destruir, para te enganar, e literalmente é o que está escrito. Pode ler 2 de Pedro capítulo 2, Mateus 7, 21, Mateus 24, 24, Paulo olha para os seus discípulos e fala que isso ia acontecer, porque é o plano de Satanás, e ele está trabalhando arduamente para atingir a tua vida. Mas, através da noiva de Cristo, da tua nova família, Deus te forma para que você possa cumprir o propósito de formar, de proteger, de estruturar, de ser aquilo que talvez os teus pais terrenos nunca poderão proporcionar para ti, mas que Deus quer proporcionar e proporcionará. Por isso, jovem, cuidado com quem você escolhe se casar, porque muitos jovens escolhem se casar pelos motivos errados. Essas feridas, esses traumas, tudo aquilo que você viveu te leva a escolher alguém que não está na vontade de Deus, alguém que não vai proporcionar aquilo que Deus tanto quer restaurar em ti. É aqui que Deus quer restaurar. É aqui que aquilo que teus pais não conseguiram suprir na tua vida será suprido. É aqui que você vai encontrar irmãos que te amam e servem contigo. Eu lembro quando eu fui para a França pela primeira vez na minha vida, com o pastor Cris. Eu estava lá, e eu não sou uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Eu estava lá, pastor Cris estava lá com sua família, ele casado com a pastora Poliane, tem a filha Esther, que é minha noiva. Também estávamos com outra família, um pai e uma mãe incrível do nosso ministério com seus filhos. E a gente foi lá para La Rosière, na França, para esquiar. Eu não tinha dinheiro para esquiar. Eu não tinha casaco para fazer, eu não tinha nada. Mas eu queria tanto. Os meus amigos sabem, eu literalmente tenho sonhos disso. Eu sonho que eu estou na montanha, eu começo a chorar. Eu falo, eu estou aqui, eu amo. Tem algo tão lindo. E aí, o pai dessa família me deu um dos seus casacos. Pastor Cris ofertou na minha vida para eu poder esquiar. Mas eu lembro que eu estava na mesa à noite e eu vi duas famílias totalmente estruturadas, e eu me vi aí sozinho.
E eu senti a escassez. Eu senti esse sentimento de estar incomodando outros. Mas rapidamente o Senhor me fez olhar e dizer: tu não vês que eu estou provendo para ti? Tu não vês que eu tenho te dado novos pais, novas mães, novos irmãos, uma nova família? Você não está sem, você tem. E aí eu lembro, eu chorei falando isso para Esther, porque eu entendi que Deus de fato restaurou tudo aquilo que Satanás quis destruir dentro de mim. E tem pessoas aqui que foram feridas dentro das suas famílias. Eu te falo, se você não deixar alguém tratar essas feridas, você vai reproduzir elas. E eu termino dizendo que a restauração vem pelo discipulado. Diego, qual é a sua profissão? Médico. Diego é um doutor, ele está sendo humilde. Ele é um doutor. Diego, eu sei que você está tocando, mas imagina, você levanta com o violão, você cai aí, você quebra os 2 braços. Para onde você iria? Minha família? Não, para onde... Não, você já está tentando espiritualizar. Você quebrou os 2 braços, sua mãe não vai conseguir te ajudar, meu querido. No hospital. O hospital. Você não iria para casa? Quê? Você não iria para sua casa? Iria para o hospital. Iria para o hospital. Mas você não é um doutor? Sim, mas... Por que você não se trata sozinho? Porque eu preciso de um... Porque você está com os 2 braços quebrados. Ele até se perdeu porque parece tão estúpido. É óbvio. Se eu estou com os 2 braços quebrados, eu posso ser um doutor. Mas não adianta. Eu posso pensar que eu vou conseguir ser restaurado sozinho, mas será impossível. Você precisa ir para outro doutor. Você precisa ir para o hospital. E tem pessoas que estão feridas e pensam que podem se restaurar sozinhos. Mas Jesus fez algo belo. Vocês não lembram que Jesus disse que a igreja é como um hospital? Que Ele veio para curar os doentes. E Ele estabeleceu líderes para fazer esse trabalho. O discipulado é um hospital que vai te curar. Ser um discípulo é ser um filho. Paulo diz para Timóteo, ele diz: eu me tornei um pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. E por isso estou enviando você, Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Quando alguém não é discipulado, quando alguém não tem esses líderes verdadeiros na sua vida, ele está fora do propósito de Deus. Quando alguém não está de fato enxertado na família de Cristo, ele sai do propósito de Deus. E sabe o que acontece? Repete ciclos, fica aprisionado na imoralidade, continua vivendo como uma pessoa cheia de maldade, de amargura. Essa pessoa replica o abuso que um dia recebeu, dá para os outros as mágoas que um dia recebeu. E se você permanecer sozinho, mais cedo ou mais tarde, isto acontecerá na tua vida. Porque somente sendo parte da família de Deus, você poderá criar uma família com propósito. Aqui na Online World Church, cumprimos a grande comissão que Deus nos deu. Aqui nós discipulamos, aqui nos restauramos matrimônios, aqui nós saramos feridas, libertamos pessoas do pecado, formamos identidade, formamos obreiros, para que vocês vão e façam a mesma coisa. Amém? Pois sem discipulado você não viverá
o plano completo de Deus para a sua vida. Eu concluo e recapitulo. Satanás destrói, Jesus ressignifica e a noiva restaura. Você faz parte da família de Cristo? Será? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Será que tu realmente faz parte da igreja de Cristo? Será que tu realmente tem pais espirituais que proporcionam estrutura, proteção, um lugar seguro? Será que tu realmente está sendo formado? Será que tem alguém na sua vida que luta contigo? É primordial. Será que você poderia ser chamado do meu irmão, da minha mãe, da minha irmã? Será que você está cumprindo a vontade de Deus? Eu vou pedir para todos ficarem de pé. Ainda com os olhos fechados, avalie o que foi ministrado hoje. Avalie o seu coração. Será que tu estás carregando feridas que precisam ser curadas? Será que tu estás carregando mágoas que está na hora de abrir mão? Será que tu verdadeiramente sentes que tens uma família em Cristo? Como estão os seus olhos? Como estão as tuas mãos? Tu és filho de Deus? Ou será que tu és filho de Satanás? Tu és escravo da justiça? Ou será que tu és escravo do pecado? Hoje Jesus te chama. Você vai responder? Hoje Jesus te chama para se aproximar a Ele e ser enxertado em uma nova família. Se tem uma ferida no teu coração que precisa ser curada, se hoje essa palavra penetra o teu coração e você entende que era para ti, se tem pecado que você precisa confessar, coisas na tua vida que tu precisas deixar no altar, se tem perdão que você precisa liberar para aqueles que te feriram, de uma forma simbólica, você vai confessar isso diante da tua família. E uma família não é para ter vergonha, não é para se sentir acusado ou julgado. Todos com os olhos fechados. Se você quer confessar de uma forma simbólica, levante a sua mão. Pode levantar bem alto, não tenha vergonha. Eu vou orar pela sua vida. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por aqueles que hoje estão respondendo, por aqueles que hoje precisaram ouvir e receber essas palavras. Deus, eu oro que você ensine esses aqui que têm uma família em Cristo. Eu oro pedindo, vem, Pai, restaurar as feridas que foram criadas. Vem mostrar e revelar para essas pessoas que Tu és o Pai em qual eles podem confiar.
Pai, aqueles que nunca tiveram uma família onde ser formados e estruturados, aqueles que hoje lutam, Pai, com a consequência da destruição de Satanás no seu lar, Pai, eu peço, lava, purifica, levanta no nome de Jesus, que essas pessoas que um dia foram feridas possam ser usadas para curar, que essas pessoas que um dia foram traídas possam ser usadas para trazer confiança aos outros. Pai, que aqueles que um dia, Senhor, foram abusados possam ser, Deus, lavados, purificados e usados para guiar uma geração em santidade. Que aqueles, Senhor, que um dia receberam palavras que os feriram, palavras, Senhor, que causaram tristeza, que causaram inseguranças, que causaram, Senhor, tristeza no coração, que esses possam ser usados para abençoar, Pai, para levantar, para motivar, para trazer palavras de vida, Senhor. Ressignifica as dores, as lutas, as tempestades, Senhor, e usa-nos como uma família para restaurar e lavar outros. Vamos adorar o Senhor.